A sociedade americana do século XIX era de classe média, e nela floresciam numerosas organizações pequenas e igualmente poderosas. Dentro dessa sociedade em equilíbrio, havia uma economia na qual o pequeno negociante era o centro, uma política na qual a divisão formal da autoridade era um fato, e uma economia política onde as ordens política e econômica eram totalmente independentes. Era o chamado capitalismo liberal. Mas na sociedade atual, esses negociantes foram substituídos por empresas centralizadas. Essa sociedade é uma economia política na qual os assuntos políticos e econômicos estão complicados e profundamente ligados. As hierarquias ampliadas e centralizadas que chefiam a elite do poder derrubaram o velho equilíbrio, relegando-o aos níveis médios do poder. A ascensão da elite do poder baseia-se e é, sob certos aspectos, parte da transformação do público da América numa sociedade de massas. O fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, colocou os Estados Unidos em um novo panorama econômico. Imigrantes de todo o mundo buscavam viver o tal American Way of Life. O momento de expansão e euforia acabou se refletindo no comportamento do mercado de ações daquele país. Cidadãos das mais variadas classes sociais sonhavam em ascender socialmente, investindo grande parte de suas economias no setor de ações. Rank speculation. There were going to be 2 chickens in every pot. Everybody was going to have 2 automobiles. And everybody and his uncle would be calling me up buying stocks. They never asked what price they were going to pay. You just bought them and that was all. Esperando que a economia sustentasse patamares de crescimento constantes, vemos que a população norte-americana parecia realmente viver um sonho, na ilusão de que seu país não mais reconhecia limites. A despeito dessa tendência, as bolsas de valores insuflavam a especulação financeira sobre empresas, que só ampliavam as suas vendas e mercados. Contudo, já em 1928, o estouro dessa bolha financeira começou a se manifestar, quando o preço das mercadorias acumuladas começou a despencar, e as empresas se viram forçadas a reduzir o seu quadro de funcionários. Já no ano seguinte, muitos investidores se desesperavam tentando realizar a venda de suas ações para outros possíveis investidores. No dia 24 de outubro daquele ano, uma avalanche de ofertas e ausência de compradores sentenciaram a quebra da Bolsa de Nova York. All of a sudden, these orders started pouring and everything was sell. It was just down, down, down. The market kept going down. Do dia para a noite, investidores milionários perderam tudo o que tinham em ações sem o menor poder de compra, e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. A situação caótica levou muitos deles a subir no alto dos prédios e dar fim às suas próprias vidas. Com isso, a solução veio por meio do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, uma aplicação das ideias do keynesianismo, Estado e bem-estar social para a tentativa de reativar a economia dos Estados Unidos, que realinhou a política norte-americana a partir de 1932. Sob sua tutela, a economia norte-americana revisou os princípios liberais e empreendeu a intervenção do Estado na economia. To you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way, and we are headed. A classe média independente tornou-se política e economicamente dependente da máquina estatal. Era o fim do capitalismo liberal. Após a grande expansão dos sindicatos durante o New Deal, Sidney Hillman, que fez carreira durante a década de 10, assinalou a entrada dos líderes trabalhistas na elite política. Surgiu na arena política da década de 30 uma nova força, a do trabalho organizado. O equilíbrio de poder implica uma igualdade de poder, e esta parece no todo justa e honrosa.
Grupos ascendentes naturalmente se apresentam a proclamar um justo equilíbrio de poder e uma verdadeira harmonia de interesses, pois preferem que seu domínio seja ininterrupto e pacífico. A elite do poder americano atravessou 4 fases até aqui. Na primeira fase, a vida social, as instituições econômicas, a organização militar e a ordem política coincidiam, e os altos políticos também tinham um papel-chave na economia, e com suas famílias estavam entre os notáveis que constituíam a sociedade local. Este primeiro período é marcado pela liderança de homens cuja situação social não se baseava exclusivamente em sua posição política, embora as atividades políticas fossem importantes e elevado prestígio dos que a praticavam. Na sociedade da segunda fase, a elite tornou-se uma pluralidade de altos grupos. Nenhum grupo de homens controlava os meios centralizados de poder, nenhuma igreja dominava os assuntos econômicos e muito menos os políticos. A ordem econômica tinha ascendência sobre o prestígio social e o poder político. Dentro dela, uma proporção ponderável de seus membros fazia parte dos que decidiam. Na terceira fase, a ordem militar desse período, como do segundo, subordinou-se à política, que por sua vez dependia da economia. Tanto o governo estadual quanto o federal tinham seu poder de regulamentar decisivamente limitado, estando sujeitos aos grandes interesses monetários. Sua força era dispersiva e desorganizada. A força das empresas financeiras e industriais era concentrada e interligada. Empresas controlavam partidos, compravam as leis e mantinham os congressistas em estado neutro. Na quarta fase, o New Deal não modificou as relações públicas e econômicas da terceira fase, mas criou dentro da arena política e no mundo das empresas centro de poder rivais, que desafiavam os diretores de empresa. Com o tempo, a elite econômica conseguiu controlar e utilizar-se para seus objetivos as instituições do New Deal, cuja criação haviam combatido ferrenhamente. A chave estrutural da elite do poder está hoje no setor econômico. Essa chave é o fato de que a economia é de guerra, permanente de empresas privadas. O capitalismo americano é atualmente um capitalismo militar e há uma coincidência de interesses entre os militares e as empresas, o que há uma relação entre o Estado e as empresas que subordina o papel dos homens simplesmente políticos. A administração de Roosevelt, em seus períodos inicial e médio, foi uma busca desesperada de meios dentro do sistema capitalizado existente para reduzir o sombrio exército de desempregados. Naqueles anos, o New Deal como sistema de poder era essencialmente um equilíbrio de grupos de pressão e blocos de interesse. Nos últimos anos de Roosevelt, começando com a entrada dos Estados Unidos em atos de guerra declarados e nos preparativos para a Segunda Guerra Mundial, não podem ser compreendidos exclusivamente em termos de equilíbrio do poder político. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a legislação social e os problemas da classe inferior tornaram-se características importantes do movimento de reforma. A década de 30 foi política, o poder da economia não foi substituído, mas contestado e complementado. Durante o New Deal, os chefes de empresas ingressaram no diretório político, quando na Segunda Guerra Mundial já o haviam dominado. Assumiram a direção da economia, do esforço de guerra e do pós-guerra. O nazismo é filho direto da crise do capitalismo. Os críticos do sistema capitalista constantemente usam a ideia marxista para caracterizar a crise de 1929. Segundo essas teorias, a concentração descontrolada de capital nas mãos de poucos faz com que a economia mundial mergulhe num ciclo interminável de período de grande crescimento, seguido de crises catastróficas. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já têm uma estrutura de comunicações bem desenvolvida e entram na guerra depois do ataque de Pearl Harbor, executado pela Marinha Imperial japonesa. Os Estados Unidos, neutros até aquele momento, se juntaram aos aliados em função desta agressão injustificada. A Segunda Guerra terá então 2 espaços, entre a Alemanha e outros países da Europa, e entre Estados Unidos e Japão no Pacífico.
já que os japoneses estavam avançando em áreas muito estratégicas para o norte-americano. A partir do final dessa guerra, os Estados Unidos, diante dos avanços do exército soviético, bombardeiam junto aos ingleses uma cidade na Alemanha. Em Berlim, os soviéticos chegam primeiro. Este enfrentamento foi traduzido logo depois da Guerra Fria. A União Soviética aparece como uma nova potência socialista e os Estados Unidos aparecem no mundo capitalista como sua nova superpotência. Walker Evans, um dos fotógrafos americanos mais cruciais do século XX, se inspirou numa liga de fotógrafos de ruas influentes, como Robert Frank, Lee Friedlander, Diane Arbus e até mesmo Bruce Gilden. Ele é mais famoso por fotografar a Grande Depressão com a FSA, o seu trabalho sincero de passageiros do metrô em Nova York e suas fotos de rua e paisagem urbana em toda a América. Dorothea Lange, considerada a melhor fotógrafa documental da América. Com o crash da Bolsa de 1929, Lange decidiu procurar assuntos fora de seu estúdio, virando-se para os efeitos do declínio econômico que tirou fotografias da greve geral em São Francisco e Oakland, na Califórnia.